Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho que nós acabamos de ouvir, nesse dia 9, neste sábado da 3ª semana da Quaresma, é uma lição para cada um de nós. O evangelho termina dizendo assim, Jesus dizendo: pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Aqui está o segredo da conduta cristã. O evangelho começa dizendo que Jesus, ele conta essa parábola para aqueles que confiavam na própria justiça, ou seja, confiavam em si mesmo. E termina o texto do evangelho hoje dizendo a respeito disso, de quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Ora, olhando para esse texto bíblico, eu me lembro daquilo que Santo Agostinho escreveu na sua grande obra chamada A Cidade de Deus. Santo Agostinho diz o seguinte: 2 amores construiu 2 cidades. O amor desordenado de si até o desprezo de Deus gerou Babilônia. E o amor caridade com Deus até o esquecimento de si próprio gera Jerusalém celeste. E aqui está a chave de tudo. Por quê? Porque é exatamente o oposto do que o mundo está fazendo hoje. Ora, quem é supervalorizado hoje, senão o ser humano? Seja nas autoajudas da vida e qualquer outras coisas, o homem, ele é colocado em primeiro lugar como a peça mais importante. Não somos a peça mais importante. O mais importante é o Senhor. Ele é o mais importante. E por que isso é importante? Porque se a gente consegue compreender isso, que não se trata de nós, mas sempre se tratou dele, nunca foi a nosso respeito. Irmãos, nunca foi a nosso respeito, é sempre a respeito de Deus. Ele nos criou. Ele nos colocou nesse mundo, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos deu o paraíso, e mesmo quando o homem pecou, Ele nos resgatou no seu amor, Ele veio viver a nossa vida, Ele assumiu a nossa natureza humana, Ele construiu um céu, Ele nos deu o paraíso, Ele nos restituiu a dignidade perdida, Ele nos deu a igreja, Ele nos deu o sacramento, Ele nos deu o meio de salvação, Ele nos cura quando a gente precisa. Então nunca se tratou de nós, sempre se tratou de Deus. E com isso, entendendo isso, nós entendemos o texto do evangelho de hoje e entendemos essas 2 figuras que aparecem: o fariseu e o cobrador de impostos. O fariseu, quem é o fariseu? A seita dos fariseus era aquele povo que era o povo cumpridor da lei. Nós fizemos muitas reflexões dos embates de Jesus com os fariseus. Eles eram extremamente rigoristas no cumprimento da lei, mas uma religião de exterioridade. E aqui Jesus diz, olha, ele não saiu justificado, mas quem saiu justificado foi exatamente o cobrador de impostos,
que fez a mais bela de todas as orações. E aqui ainda tem um bônus nesse evangelho. Qual bônus é? O bônus de dizer que a oração que Deus atende não é a oração farisaica, mas a oração que Deus atende é a oração dos ananoíns, ou seja, dos humildes, dos pequeninos. Essa é a oração que Deus atende. A oração do fariseu, a oração farisaica, a oração que coloca tudo em si mesmo, com arrogância e com orgulho, diz o texto do evangelho, esse não saiu justificado. Não, quem saiu justificado foi o cobrador de impostos. E aí Jesus diz, porque todo aquele que se exalta será humilhado. E é isso, né? O fariseu, ele dizia, eu não sou como eles, né? Eu não faço isso, eu dou o dízimo e e foi se achando, né? Na realidade, a gente poderia traduzir assim, o fariseu, ele se achou. E o cobrador de impostos, ele batia no peito, ele sequer tinha coragem de olhar para nosso Senhor, de levantar os olhos para Deus, mas ele batia no peito e ele reconhecia o seu pecado. E aí diz a palavra que esse saiu justificado. Mas veja, aqui ainda tem um outro grande ensinamento. É o modo correto de seguir a Jesus Cristo. A primeira leitura do livro de Oséias vai falar exatamente isso. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É preciso saber segui-lo para poder reconhecer o Senhor. Reconhecer o Senhor, reconhecer que tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, vai dizer a música. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é do Senhor, irmãos. E aqui tem algo bonito ainda a dizer, que todos os atos bons que nós fazemos é fruto da graça de Deus. Não que a gente não tenha alguma bondade humana, natural, mas insuficiente, muito insuficiente, mas muito insuficiente mesmo. Então, os atos bons que nós fazemos, eles já são efeito da graça de Deus, eles já são efeito desse amor de Deus por cada um de nós. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo, uma postura arrogante. E assim, né? Quantas vezes também nós vemos no coração de tantos filhos de Deus uma postura arrogante, uma postura que se coloca no centro, que se coloca como o personagem principal, que se coloca como não um ator coadjuvante, não, mas o personagem principal, aquele sem o qual a coisa não acontece. Quantas vezes nós nos tratamos assim? Quantas vezes nós achamos... E veja, se nós trazemos isso, por exemplo, um ambiente de igreja, quantas pessoas acham que são insubstituíveis? Que se ele não estiver lá, a coisa não acontece. Coitado, né? Arrogância, farisaísmo. Não é isso que o nosso Senhor ensina. Todos nós somos substituíveis. Pode ser que a outra pessoa não vai fazer igual a gente, mas pode ser que faça melhor do que nós. Mas seja como for, né? Quantos de nós achamos que somos insubstituíveis? Quantos de nós achamos que algumas coisas da igreja nós somos dono? E pior, né? Quantas vezes a gente olha para aqueles que estão de fora e a gente se acha muito melhor do que eles e a gente diz, tá vendo? Eu não sou como esse povo que está lá fora, que faz isso, que faz aquilo. Ora, quem nos deu o direito de julgar o nosso irmão? Quem nos deu o direito de, olhando para a nossa vida, que é puro fruto do amor de Deus e da misericórdia de Deus, achar que isso é coisa nossa, achar que isso é mérito nosso? Não é, irmãos. Não é. É mérito de Deus. Então, meus queridos, nesse tempo de quaresma, vamos pedir a nosso Senhor que Ele nos dê a graça de não construirmos Babilônia. Não. O amor excessivo de nós, desordenado de nós, até o esquecimento de Deus. Mas que a gente possa construir Jerusalém. Um amor, caridade extraordinário e sobrenatural a Deus, ao ponto
de nós esquecermos de nós mesmos por causa desse amor a Deus. E não só esse amor a Deus, que se estende também ao nosso próximo. E quando esse amor ele se estende ao nosso próximo, é aí que gera mais humildade ainda no nosso coração. Peçamos ao Senhor hoje essa grande graça de corresponder a esse tão grande amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.